Então o tema que esse irmão querido me sugeriu chama-se Não Crie Problema para Você. De manhã eu falei isso, e eu queria ter uma máquina aqui de contra, assim, filmando, porque quando eu falei, não crie problema para você mesmo, alguns irmãos fizeram assim. Mas eu vou pregar. Não crie problema para você. Você conhece alguém que cria problema para si mesmo? Gente que se enrosca. Quantos conhecem aqui? Levante a mão. É engraçado isso, né? Eu vou aproveitar que nós estamos no feriado, numa ponte de feriado, e eu vou tentar trazer uma palavra para vocês hoje um pouco mais leve, mais divertido. Nós estamos na ponte, né? Estamos meio relaxados no feriado, mas é engraçado como tem gente que cria problema para você mesmo, né? Para ela mesma. Por exemplo, gente que tem habilidade de se envolver em enrascada, não tem nada a ver, se mete onde não deve, quando vê está tudo confuso, tudo perdido. Conhece alguém? Se essa pessoa está do seu lado, não se mexe, não se manifesta, fica quieto, não vai falar, é para você, porque se você fizer isso, ela não vai ouvir a mensagem mais, deixa ela ouvir. Mas eu conheço gente que se enrosca, por exemplo, no falar, gente que complica. Eu sou uma pessoa que às vezes cria problema para mim mesmo também. Eu vou ser sincero, essa mensagem aqui é para mim também. Eu crio problema. Às vezes eu falo demais, falo que não devo. Me lembro uma irmã que chegou aqui na igreja e ela estava um pouquinho fora do peso. Eu falei, nossa, que lindo, como você ficou bonita de grávida. E ela falou, você não está grávida não, pastor. Isso aí está amarrado. Eu fiz isso. Não fiz, Luciano? Hoje eu aprendi. Se alguém está um pouquinho fora do peso, eu falo, paz do Senhor, Deus abençoe. Se não fala para mim que está grávida, eu não oro pela criança, né? Pensou se orar pela criança não está grávida? Mas tem gente que se coloca enrascada em outras áreas. Por exemplo, se envolve com pessoas que não devem se envolver. Você dá conselho para aquela pessoa, parece que tem um imã. É um negócio incrível. Ele tem assim uma parabólica, ele vai assim, perigo, perigo. Aí ele olha aquela pessoa que ele não devia se envolver, faz amizade. É a melhor pessoa do mundo para ela. Meu Deus, está todo mundo falando para aquela pessoa, não se envolve. E ela está assim, não vê, não enxerga. Gente que cria problema para você mesmo. Agora foi a parte que de manhã o clima pesou, ficou tenso de manhã. Gente que cria problema para si mesmo porque gasta mais do que ganha. Amigo, somos amigos, sou pastor aqui. Mas gente que cria problema, não consegue se controlar com aquilo que ganha, fala daquilo que ganha, procura confusão onde não tem, faz sociedade com quem não devia, se relaciona com gente que não podia, se envolve em enrascada, que não precisava se envolver, fala demais. Você conhece alguém assim? Aqui na Quiris não tem, incrível. Posso ouvir um glória a Deus? Aqui não tem. Eu fiquei procurando um exemplo que eu pudesse dar, não achei. Pessoal incrível aqui, ninguém se coloca enrascada, a não ser eu, que nem eu falei, né? Eu já fiz várias dessas, várias. Eu falo para a Luciana que dá fora é comigo mesmo. Bom, vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler em Provérbios capítulo 3. O que a Bíblia diz? Ela fala assim, capítulo 3, versículo 13. Seus irmãos encontraram, diga amém. Amém? Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que os rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria garante a você vida longa, e na mão esquerda riquezas e honras. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore da vida, a quem abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, e por seu entendimento fixou no lugar os céus. O tema de hoje tem a ver também com a sabedoria que nós temos para viver. E algumas histórias na Bíblia são histórias para mim de clássicas, assim, são para mim o meu top 3 das top 4.
4 histórias da Bíblia de gente que se colocou enrascada que não precisava se colocar. Histórias que você conhece plenamente. A top 4, entendeu? A 4, Sansão. Concorda ou não? Conhece a história de Sansão? Camarada forte, líder, gente que tinha um chamado de Deus. Mas me explica aquela história da Dalila. Me explica. Ele sabia que a Dalila, porque foram 3 vezes, né? Então ele teve 3 chances de perceber que a Dalila estava traindo ele. Mas antes do caso da Dalila, ele já tinha tido uma outra esposa e já tinha tido confusão. Sansão, ele se colocou numa enrascada ali, ao ponto dele deixar a situação ir sendo levando, até que causou a morte dele. Gente que cria problema para si mesmo, porque acha que pode, por exemplo, controlar os seus relacionamentos, pode se envolver com pessoas que não devem, e acaba trazendo dificuldade para a sua vida. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Eu acredito muito no poder sobrenatural de Deus. Quantos acreditam aqui? Eu acredito. Esse é um sermão difícil para mim pregar, porque algumas pessoas vão achar que eu sou contra ao poder sobrenatural, ao jejum, à oração, à campanha, e eu creio em tudo isso. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que não adianta eu, por exemplo, fazer uma grande campanha e continuar criando problema para a minha vida. Você concorda com isso que eu estou dizendo? Não adianta, querido, a gente viver um momento hoje que nós estamos vivendo, onde as pessoas têm aquilo que a gente chama na psicologia da religião, pensamento mágico. O que é isso? Se eu pensar vai acontecer, mesmo que eu faça tudo errado, mesmo que eu haja de forma que eu não tenho sabedoria. A Bíblia nos ensina, não sou eu que falo, que nós temos que buscar a sabedoria. E essa é a minha pregação, é isso que eu quero falar com você. Você precisa entender que Deus quer abençoar você, e que você vai fazer uma campanha, você vai fazer um jejum, você vai fazer uma busca no monte para orar, e Deus vai derramar a promessa dele. Mas você também tem que eliminar da tua vida as atitudes que você está tendo, que estão causando problemas para você. Aí eu tenho um exemplo de Sansão, que era um homem ungido, amém? Diz a palavra de Deus que ele era um nazireu, ele era uma pessoa separada por Deus. Além disso, ele tinha uma força sobrenatural, estava tudo ali com ele, mas ele não conseguia controlar-se. E porque ele não conseguia controlar-se, ele se envolvia com pessoas que não devia. Os pais deles dizem assim: mas não tem uma esposa para você nas tribos de Israel? E ele fala: não. Então uma lição que eu tenho aprendido é que muitas pessoas, elas querem que os seus problemas desapareçam, mas elas não percebem que às vezes as suas próprias atitudes é aquilo que está trazendo problema para a sua vida. Por isso que essa pregação é difícil. A pessoa vai dizer assim para mim: pastor, ora por mim. E eu digo: oro, e eu creio que Deus pode abençoar a sua vida, e eu creio que Deus pode curar você, e eu creio que Deus pode transformar você, e eu creio que Deus pode fazer um novo emprego para você, e eu creio que Deus, amém? Eu creio que Deus pode dar uma porta maior do que você tem. Mas a questão é se você não vai criar problema para você mesmo, os mesmos problemas que você criou, os mesmos relacionamentos que você teve. Então, primeiro para mim, o 4 é o Sansão. Agora vamos para o 3. Quem é o terceiro na Bíblia? Para mim, o terceiro que criou problema para si mesmo, assim, os mais para mim, entenderam? É Ananias e Safira. Verdade ou não? Conhece a história de Ananias e Safira? Estava todo mundo doando, estava todo mundo entregando. Eles podiam doar ou não doar, eles podiam ficar quietos, não se envolver ou se envolver. Mas eles perceberam que talvez fosse uma oportunidade de ganhar ibope, ganhar moral com o grupo. Então eles venderam, guardaram um pedacinho, foram na frente de todo mundo, falou: olha como nós somos piedosos, olha como nós somos generosos, e entregou uma parte. E criou uma confusão para eles no mundo espiritual. E aí Pedro chega e fala: olha, vocês pecaram contra o Espírito Santo. E eles podiam ter feito nada. Se eles não tivessem feito nada, ninguém ia cobrar nada. Mas se envolveram em coisas que não precisavam se envolver, e se envolveram de uma forma errada. Segundo, meu segundo no ranking dos mais que se criaram problema para si mesmo na Bíblia, Saul. Saul é um camarada incrível, porque
Eu já preguei semana passada, então vou falar rapidinho dele. Ele se levanta como rei, Samuel o unge, ele é o querido de Samuel, mas ele passa por alguns momentos ali, onde ele não tem firmeza emocional, falei semana passada, não tinha controle das emoções, e a pressão faz com que ele se envolva e se complique, por exemplo, fazendo um sacrifício que ele não podia fazer, e tentando tomar a frente de coisas que ele não podia ter tomado, e traz problema para si mesmo. Você acredita que existem pessoas que trazem problema para si mesmo? Número 1, na minha escala da Bíblia, de quem traz mais problema. Quem será? Quem? Rei Davi. Vocês já sabiam, né? Não é? Rei Davi, tudo certo, palácio construído, morando ali, o reino unido, amém? É verdade ou não é? Aí diz a palavra de Deus que ele acorda no tempo da guerra, era tempo de guerra, onde os reis saíram para guerrear, ele resolve dormir até tarde, acordar de tarde. O que esse homem está fazendo? Não sei. Ele não saiu para guerrear e ficou de tarde. Aí ele vai dar uma voltinha no palácio, ele abre a janela, acorda de tarde, está sonolento, a vida está dura para ele, para Davi. Está tudo resolvido. Ele olha não sei se tinha janela, né? Ele olha, diz a Bíblia que olha para a casa do lado, que é a casa de um grande amigo dele, pessoal, é a casa de Urias. Urias era um dos 30 valentes de Davi. Davi sabia que ali era a casa de Urias, era um dos 30, você entende isso? Era uma das pessoas mais amigas dele, porque lutou as grandes batalhas com ele, e ele vê aquela mulher, e ela está se banhando, e ele fala, uau! E o que ele faz? Manda trazer a mulher. E a mulher, bom, você sabe, né? Ele tem relação com ela engravida, e agora ele tem um problema, porque todo mundo vai saber que o marido estava na guerra, e que foi o rei de Israel que fez isso, e aí ele vai só se afundando, escreve uma carta, manda colocar o amigo dele na linha de frente. Tinha algum problema para ele? Ele tinha, bom, vocês sabem, né, que os reis podiam ter várias esposas, né? Ele precisava fazer isso? Aí tem um versículo lá que eu nunca me esqueço na palavra, que diz assim: se você não tivesse pedido todas as coisas, o profeta Natan fala para ele não lhe daria. Olha o que a Bíblia diz, e muito mais. E aí então ele começa um processo onde Deus fala para ele: aquilo que você fez às escuras vai ser feito com você às claras. E a casa de Davi se divide, e o filho dele, Absalão, se levanta contra ele e toca nas esposas, nas concubinas de Davi. Trazendo para o dia de hoje, eu conheço gente que causa problema para si no dia de hoje. Eu tinha um amigo que tinha um grande cargo, ganhava um recurso, muito dinheiro, uma empresa, mas era interessante a vida daquele homem, porque ele estava sempre endividado. Quando estava tudo bem na vida dele, e ele conseguia colocar as despesas em ordem, alguma coisa que surgia ali, alguma coisa batia na cabeça dele, eles entravam ali no shopping, entravam numa loja, compravam mais do que podia, e aí as brigas dentro de casa começavam, os problemas dentro da família começavam, e você sentava e você tentava ajudar e orientar. Passava um tempo, eles conseguiam colocar as contas em ordem, passava um tempo, estavam brigados de novo. Eu conheci, por exemplo, jovens na minha caminhada como pastor, que, como eu falei, que estava tudo bem na vida deles, estava tudo jóia, tinha um processo, um caminho certo de Deus. Você olhava para aquele jovem e dizia assim: meu Deus, que benção, esse jovem vai ser um instrumento de Deus. E de repente ele se envolvia com algumas pessoas, alguns relacionamentos, e quando você olhava, ele estava envolvido com uma série de problemas que ele não deveria estar. Até tem uma casa aqui, algum tempo atrás na igreja, um jovem muito bacana, 17 anos, ele começou a se envolver com pessoas que não deviam, e criou um problema para a vida dele, porque colocaram ele no carro, não avisaram que iam fazer um assalto. Eram pessoas que faziam isso, e quando fizeram o assalto, foram pegos, e olharam para ele e falou assim: você segura porque você é menor. E ele teve que segurar.
Eu me lembro de ter ido visitar aquele jovem na FEBEM, e eu fiz uma pergunta para ele assim: quantos dos seus amigos vieram te visitar? Nenhum. Quantos tentaram mandar algum recado para você? Nenhum. Pessoas que criaram um problema para si, com gente que nem conhece, que nem sabe o que, quem são, e às vezes não percebem isso. O fato, querido, é que a gente precisa de sabedoria para viver. Quantos concordam com essa frase que eu disse agora? A gente precisa de sabedoria. Não é só pensar, por exemplo, a respeito no que Deus vai fazer na nossa vida, mas pensar também nas nossas escolhas e nas nossas decisões. O tema meu hoje é um tema que pode parecer até um pouco profundo, um pouco pesado, mas na verdade é que a gente não percebe que Deus tem o poder para nos abençoar, mas as nossas decisões podem estar nos trazendo para perto de Deus ou para longe de Deus. Então eu escrevi aqui as minhas 10 mais para você não causar problema para a tua vida. Agora sim, aquelas que eu acho assim que hoje, conversando com as pessoas, andando aqui no ministério da igreja, eu sinto que essas são as 10 coisas que mais têm causado problema na vida dos cristãos. Querem saber as 10 que eu conheci, ouvindo as pessoas? Amém? Primeiro, se você quiser evitar problema para a sua vida, consuma menos. É interessante como as pessoas fazem uma relação entre consumir e felicidade. Já percebeu como isso está relacionado? Quando eu compro um sapato novo, eu fico tão feliz. Não é assim? A gente tem uma relação de consumir com felicidade. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não percebe a quantidade de coisas que nós estamos sendo levados a consumir, que às vezes a gente nem precisa. Me lembro uma história aqui da igreja, uma irmã, um dia ela foi fazer uma limpeza no guarda-roupa dela lá e fazer umas doações, e ela tirou 4 ou 5 calças com etiqueta que ela nunca tinha usado. Pessoas que você entra na garagem da casa dela, que no Brasil não é tão comum, mas nos Estados Unidos eu já vi muito isso. Você entra na garagem da pessoa nos Estados Unidos, por exemplo, ela tem uma garagem de utensílios domésticos, tranqueiras, quinquilharias, sem usar, dentro da garagem, normal, né? E você fala que não, isso aqui estava numa promoção, eu comprei, mas nunca abri da caixa, nunca tirei. Isso aqui estava passando mais barato, eu fui lá e peguei. Consuma menos, se você quiser viver mais, ser mais feliz. Você não precisa consumir tudo aquilo que te oferecem. Faça algumas referências. Eu tenho fama de ser muquirana, pessoal, mas eu não sou, eu tenho fama. Eu fui comprar uma camisa essa semana. Não vou contar da camisa não, porque o pastor Anderson zombou de mim no começo do culto. Eu vou falar do casaco. Eu fui ver um casaco numa loja, tá um casaco assim bonito, queria um paletózinho, sabe, gente? Eu estou sem paletózinho, eu preciso de um paletó, eu mereço, eu trabalho muito, eu estou sem paletó. Já sentiu isso? E aí eu fui lá comprar o paletózinho. Aí eu não sei, eu olhei na loja assim, um paletó bonitinho, olhei lá, era de couro, falei, nossa, que bonito esse paletó, eu mereço, eu trabalho muito, gente, a minha vida está muito difícil, se eu não tiver um paletó desse, não vai melhorar. Aí quando eu fui olhar no preço do paletó, estava R$ 2.500, passou à vontade, passou tudo, fiquei bem, falei, não preciso disso aí e tal. Mas aí eu fiquei assim, pensando, falei, mas por que esse paletó vale tanto, né? Aí fui numa outra loja, um paletó parecido, já consegui achar por R$ 500, muito parecido. Fui numa outra loja de marca, conhecida, famosa, para ver o preço daquele mesmo tipo de paletó, R$ 400. Aí a minha filha fez a pergunta, será que alguém compra aquele lá em cima? O que vocês acham? Compra, claro que compra. Então eu comecei a ensinar minha filha o que eu quero ensinar para vocês. Fomos numa loja, tem uma loja, uma marca de camisa bonita aí, que eu vejo muitos irmãos aqui da igreja usando, coisa chique. Eu falei, eu quero uma dessa também. Essa aí que o antes falou que eu não podia falar, mas eu vou falar. Aí eu fui ver lá, a camisa custa R$ 400. Se você gosta, você tem, compra, ser feliz, gasta o seu dinheiro como você quiser. Eu só estou ensinando aqui, tá bom? Quando eu fui comprar, porque tem gente que fala assim, nossa pastor, agora nessa igreja não pode usar mais essas camisas? Não, pode até me dar uma de presente que eu gosto, não tem problema nenhum. E aí, eu fiz uma conta assim, fui comprar camisa, eu falei, nossa, camisa linda, vou comprar essa camisa, eu mereço, comecei a falar, eu mereço. Aí eu fiz uma conta assim, R$ 400 uma camisa, transfere em dólar, dá 140, 135 dólares, $120, obrigado. Quem falou?
Ah, você queria comprar camisa, né? Foi lá. $120 a camisa. Bom, vamos fazer uma comparação aqui. Se você comprar um iPhone nos Estados Unidos, ele custa $200. Uma camisa custa 120. Não gostou da minha comparação? Tá bom, vou piorar a sua situação. Essa camisa custa R$400. Você pode comprar, se comprar, compra duas, dá uma para o pastor. Sempre assim. Presta atenção. Ó, quantos... um exemplo, vai. Quantos dias de trabalho, ou quantas horas, dias de trabalho representam uma camisa dessa para você? Detestaram, né? Eu sei. Pode me chamar de pão duro, muquirana, tudo, mas estou só ensinando, calma. Quantos dias? Fez a conta? 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana. Tem gente, 15 dias. Então tá bom. Você vai trabalhar 15 dias para comprar essa camisa. É quase um trabalho escravo, né? Por uma camisa 15 dias. Outro exemplo, um tênis. Outro dia minha filha falou, esse tênis aqui é legal, você pisa, pai, a gente corre, é bacana, sai fumaça, tem até uma chapinha que passa no cabelo do tênis. Eu falei, nossa, fantástico, olha aqui, pai, pisa aqui, acende luz, toca música, tem até Wi-Fi no tênis. Eu falei, tá certo, R$1.000 o tênis. Quantos pneus do seu carro você compra com R$1.000? Hã? Então você vai me chamar de muquirana, mas a gente precisa começar a raciocinar o nosso consumo. Consumo não é sinônimo de felicidade. Não é a quantidade de coisa que você consome que vai deixar você feliz. Essa sensação que você está tendo, escute, olhe para mim, quando você faz uma comprinha e você fica feliz, é o diabo, não é de Deus. É o inimigo que está tentando você, porque na verdade a nossa felicidade não está baseada em coisas, mas nós estamos vivendo uma sociedade assim, que tudo nos deixa feliz quando temos, e nem sempre nós precisamos, e as pessoas começam a viver problemas. Então o problema do casamento surge por quê? Porque gasta demais, e aí ele estoura o cartão dele, depois ele vai e pede emprestado o seu, e aí ele estoura o seu, e aí depois que ele estoura o seu e o dele, ele vai procurar o cunhado, e todo mundo tem o cunhado que merece, e aí o cunhado pede, e se você não dá, você é mau, você não está entendendo, aí ele estoura o seu cunhado, e aí quando você vê, você está numa confusão que você não precisava estar, criando um problema para si mesmo, porque você está consumindo aquilo que você não precisa, porque as pessoas dizem que você precisa, e você confundiu consumo com felicidade, e está dizendo, eu trabalho muito mesmo, eu mereço isso, e às vezes você nem queria isso. Último exemplo que eu vou dar de consumo. Fui numa padaria aqui próximo, eu gosto, ela tem uma fazendinha assim, super bonitinha, umas mesinhas da vovó, e eu fui lá, eu viajo no tempo, lembro da vovó, do vovô, eu fui lá. Aí eu pedi um queijo quente e um suco de abacaxi. Quando eu fui pagar era R$32. Eu falei, não, você está enganado, alguma coisa está errada. Aí eu olhei lá, cobraram separado o pão, cobraram separado o queijo, o tomate, até a semente do tomate estava cobrado separado para dar o valor de 32. Eu acho assim, algumas pessoas vão falar para mim, não, mas tudo bem, você paga quanto você quiser. O que eu pensei foi o seguinte, essa padaria me vende a R$32 um lanche, se eu passar aqui do lado, aqui eu tenho uma outra padaria do quase do mesmo nível, que vai me vender a R$15. Sabe por que isso está acontecendo? Porque nós não estamos entendendo o consumo, e eles já perceberam que o consumo virou sinônimo de felicidade, então eles estão colocando para a gente. Segundo, é 10, senão não vou conseguir falar, rapidinho. Segunda coisa que eu acho que você pode fazer para descomplicar a sua vida e parar de trazer problema para você, tenha uma vida simples. Simples. O que é ter uma vida simples? Ter uma vida simples não é ser simplório. Então eu falei tudo isso que eu falei, e de repente é um momento para você comprar aquela camisa, e você quer ter, compre. Mas entenda que não é isso a sua felicidade. Entenda que às vezes, e aliás hoje é muito interessante, porque hoje nós temos o funk ostentação, a música ostentação, a igreja ostentação, o pastor ostentação, e a gente acaba tendo problema com isso, porque a ostentação custa
caro, né? E a gente pode ser simples sem ser simplório. Você pode ter aquilo que você quer ter, você pode usufruir o seu dinheiro como você quiser, mas quanto mais você tentar ostentar, mais complicação você vai trazer para a tua vida. Então você, por exemplo, eu tenho aprendido que às vezes nós entramos numa competição com as pessoas. Isso é interessante porque a gente vê isso bem até no Facebook, né? Todo mundo no Facebook. Você nunca viu alguém assim no Facebook, por exemplo, falar alguma coisa triste, ruim. Sempre todo mundo está maravilhosamente feliz, contente, não é? E às vezes a gente começa a querer entrar nessa competição e fica complicando a nossa vida. Seja simples, não só simples no sentido daquilo que a gente consome, mas também simples, por exemplo, quando a gente fala. É interessante como tem pessoas que se complicam para falar, porque falam complicado, né? Elas chegam aqui, vão pensar que eu fosse me complicar aqui para pregar, dizer assim, nessa noite eu quero falar com os irmãos da demora da parousia, porque a soterologia nos ensina que Cristo vai voltar em breve. O que eu falei? Eu falei duas doutrinas da Bíblia que eu podia ter dito assim: a demora da volta de Jesus é uma contradição quando a Bíblia diz que Cristo vai voltar em breve. Simples, né? Mas a gente complica, e como a gente vai deixando a simplicidade de lado, a gente vai trazendo problema na nossa vida. Então esse vai o terceiro, que está junto. O 1, 2, 3 estão juntos para mim. Gente que eu vejo que está complicando, é gente que precisa descomplicar a vida. Gente que descomplica, por exemplo, tem relacionamentos complicados, emoções complicadas, negócios complicados, tudo quando vai fazer vira uma grande confusão. Eu me lembro de uma irmã aqui da igreja que eu gosto muito, ela não é mais daqui, mas eu gosto muito dela, e ela é uma pessoa muito interessante. Quando você ia conversar com ela é uma pessoa complicada para você conversar. Não dava para ter um papo, como diz os jovens, papo reto, sabe? Sabe aquele papo? Não dava, porque você começava a conversar com ela e falava assim: nossa, como você está bonita hoje. Hoje por quê? Ontem eu não estava? Eu sempre fui bonita, eu nasci bonita. Não, eu achei que você estava legal, seu cabelo mudou. Não, ele não mudou, ele sempre foi assim, eu nasci com ele. Você que nunca reparou. Então você ia conversando, chegava uma hora que virava briga, ou você pega uma luva de boxe, ou você começa a discutir, porque não tem jeito, a pessoa vai complicando. As mulheres fazem muito bem isso, né? Eu sentei essa semana com a minha família, fui tomar um cafezinho com minhas filhas, a minha esposa, e falei: nossa, que café delicioso. Aí a minha filha falou: mamãe, papai não gosta do seu café. Aí ela falou: eu já sabia. Mas aí a outra já disse: por que ele não faz? Eu falei: calma. Eu falei: para. Vamos chamar reforço. Deixa eu chamar mais 3 homens. A gente começa a complicar a vida tanto, que só nos resta, homens, responder com a linguagem bovina. A mulher vai falando, se a gente falar gostei, ela fala: gostou por quê? Se a gente fala não gostei, não gostou de novo, você não gosta de nada. Então, homens, dica de quem tem 22 anos de casado, quer aprender a se comunicar com a sua esposa, aprenda a falar a língua dos bois. Agora tem uma coisa que eu vou dizer: quando o casamento chega ao ponto de você falar desse jeito, é porque a coisa está ruim. Me lembro uma vez um casal que eu atendi aqui, eles tinham 25 anos de casado, aí a esposa falou assim: não, mas nós temos 25 anos de casado, nós queremos separar, mas nós vivemos bem. Não estou entendendo. Se você vive bem e quer se separar, porque não estou entendendo. Aí eu falei: não, vocês vivem bem, e o marido me ensinou, foi ele que me ensinou a língua dos bois. Ele falou: Eu falei: mas vocês vivem bem? E por que quer separar? E ela falou: não, porque eu não sei, a gente precisa se separar. Então, gente que complica, é gente que você vai falar uma coisa, ela entende outra, descomplica os relacionamentos, aí fica naquele negócio enrolado. Não, mas ele me ama, mas ele não sabe que me ama. Como assim? É uma coisa, começa a namorar um rapazinho, as moças têm muito, o menino também, ele me ama, mas ela não sabe. Como assim, gente? Descomplica. Quando a gente começa a complicar a nossa vida, começa a trazer... Eu tenho uma experiência assim: eu vou comprar um negócio, quero comprar um carro, o cara começa a complicar muito. Não, porque você tem que entender que essa conta é feita assim: é 3 elevado ao quadrado, dividido pela raiz quadrada, e você vai ter que assinar esse contrato, mas tem um outro contrato que não está aqui, que eu vou trazer semana que vem para você assinar. O que você faz?
levanta, meu irmão, cai fora. É Arapuca. Eu lembro uma vez que eu entrei numa loja lá, para trocar, acho que o chip do celular, e o cara começou com essa conversa. Não, o chip não está aqui, o chip vai vir de lá, mas você volta aqui, você assina, deixa pago, daqui 3 semanas você volta, mas vai ter um outro contrato, quando voltar você troca os números e depois eu te devolvo o seu número. Eu falei, não, isso aí virou xadrez. A dama contra o rei na casa 4. Para, meu irmão! Mas você acredita que tem gente que tem uma atração para essas coisas complicadas? Quanto mais complicado, parece que fica mais bonito. Muitos jovens aqui, eu tenho certeza que tem pais de cabelo em pé, porque vai falar com o filho e ele complica a vida dele. Ele complica. 4. Equilibre o trabalho e a vida. Viva mais. É interessante como algumas pessoas hoje elas estão correndo, né? Está todo mundo correndo, está todo mundo cansado, está tão cansado que ninguém quer ouvir mais o que o outro diz. Se você chegar em casa e falar assim para a pessoa da sua família, estou cansado, o que ela responde? O que ela responde? Eu também. E aí você fala assim, mas sabe o que é? Que eu tive um dia ruim. Tem um filósofo que eu gosto bastante, não sei quem já ouviu a palestra dele aqui, ele chama Leandro Carnal. Eu gosto muito das palestras dele. E ele falou o seguinte, ele falou que você chega para a pessoa e fala assim, nos dias de hoje, estou cansado, a pessoa fala, eu também. Aí ele vira e fala assim, eu peguei uma gripe, a pessoa fala, tenho câncer. E aí você fala assim, não, eu estou com problema, eu estou me separando, meu marido morreu. É um falando uma desgraça pior que o outro, porque ninguém quer ouvir mais o que o outro tem a dizer. Interessante, porque a gente está desequilibrado, não tem mais equilíbrio. E o que eu vejo assim, é que às vezes você vai vendo a sua vida passar, porque você está exercitando o seu trabalho, você precisa do seu trabalho, e você está deixando outras coisas importantes escaparem da sua vida. É como se aquele pai que, eu costumo brincar isso, né? O pai sai de casa para trabalhar, a criança tinha 3, 4 anos, e quando ele volta a menina já está tatuada, com piercing, porque demorou a vida, ele não viu. É óbvio que ele voltava todo dia para casa, mas ele não tinha tempo para ver o que está acontecendo dentro de casa. E aí quando a vida passou, e chegou a época dele colher os frutos, ele colheu o fruto que ele plantou. Isso tudo na nossa vida vai voltando para a gente. Às vezes nós jogamos a culpa para Deus. Nós dizemos, Deus, o Senhor tem que abençoar, o Senhor tem que cuidar, o Senhor é meu Deus, mas não percebemos que nós estamos desequilibrando a nossa vida. Nós não estamos entendendo o princípio das coisas, aquilo que realmente tem valor para nós. E quando eu desequilibro a minha vida, eu começo a trazer problemas para mim, eu causo problema para mim. Às vezes você está passando um tempo de estresse, totalmente desnecessário. Eu não sei quantos conhecem essa história, mas é uma história verdadeira. Diz que um grande empresário chegou foi pescar, encontrou um senhorzinho pescando, um rapaz pescando, meia idade, com uma varinha. Ele disse, nossa, você pesca muito bem. Conhece essa história? Conhece? Você pesca muito bem. E aí o empresário falou, você devia abrir uma empresa de pesca. E aí o rapaz perguntou, para quê? Não, porque o jeito que você pesca bem, você abriria uma empresa de pesca, rapidamente você ganhar muito dinheiro. E aí ele falou assim, para quê? Aí ele falou assim, não, porque aí você pegava, colocava bastante gente para trabalhar para você, você montava a empresa, ganhava bastante, dá para você comprar um barco. Ele falou, para quê? Para você poder voltar e vir pescar. Ele respondeu, não é o que eu já estou fazendo? E às vezes a gente não percebe que a vida é assim, né? Você já estava fazendo, você já estava vivendo, mas aí você está preocupado e está desequilibrando a tua vida. E quantas pessoas eu vejo problemas no seu relacionamento, na sua saúde, porque não tem equilíbrio, trabalho e vida. Equilíbrio, trabalho e vida. Não tem horário, é 24 horas. Só que nós, queridos, temos uma fonte limitada de energia. Você tem uma fonte limitada de energia. Se eu gastar toda a minha fonte de energia em uma coisa, não vai sobrar energia para outra coisa. Então, por exemplo, como pai, se eu gasto toda a minha energia só com o meu trabalho, eu não tenho energia para cuidar dos meus filhos.
Como esposa, se eu gasto toda a energia que eu tenho fazendo as obras, aquilo que eu preciso fazer, o meu trabalho, cuidar da minha casa, dificilmente eu vou ter energia para cuidar do meu marido. Então precisa ter o quê? Um equilíbrio. Agora, não é fácil ter equilíbrio, eu não estou dizendo, eu estou até brincando bastante com essas coisas, porque essas coisas são vida, e quando a gente não tem essa situação, essa vida, essa sabedoria para viver, isso vai voltar. A gente não pode também, vai voltar para nós de uma outra maneira. A gente não pode também viver assim, dizendo, não vou trabalhar, não vou fazer nada, porque isso também não vai trazer problema para a sua vida, mas se você não tiver equilíbrio, você vai cuidar. Existe um psicanalista, eu já falei várias vezes dele aqui, se você quiser conhecer, se você tem filhos na juventude, adolescência, ele fala muito sobre, ele chama Ivan Capelato, ele fala sobre limites, e ele fala sobre esses limites de trabalho, vida, e ele conta histórias ali de jovens, adolescentes, que começaram a crescer sem ter essa assistência, esses limites, onde os pais desequilibraram, compensaram a vida, porque não tinham tempo para eles com coisas, e criaram crianças extremamente doentes, porque elas substituíam as pessoas por coisas, então elas coisificaram as pessoas, inclusive os seus pais. Se você tem curiosidade, você tem problema nisso, você trabalha na área, pode ler, que ele é muito legal, e ele vai ensinar para a gente sobre isso. Bom, quinto, lidere suas emoções. Eu preguei semana passada sobre isso, eu só coloquei aqui, porque eu vejo muita gente trazendo problema para a sua vida que não tem, porque as suas emoções não estão sendo conduzidas e lideradas. Então a pessoa chega para ela e fala assim, eu gosto de você, e como a emoção dela está bagunçada, ela recebe aquilo e fala, alguém gosta de mim, obrigado, eu precisava ouvir isso. Mas você precisa liderar suas emoções, você não pode viver disso. Amém? Você precisa ter uma posse das suas emoções e dizer assim, olha, eu vou conduzir os meus sentimentos, minhas reações, eu não vou deixar que as minhas emoções fiquem abertas, fiquem francas, para que as pessoas possam manipular como elas quiserem. Gente que, por exemplo, não consegue liderar suas emoções, qualquer notícia que recebe, está desesperado. Semana passada eu falei muito sobre isso, e porque a gente às vezes não percebe o mal que nós estamos fazendo para a nossa vida, quando a gente está deixando nossas emoções correrem soltas, é um estresse. Você já percebeu a violência no trânsito? A má educação no trânsito? O que está acontecendo, gente? As pessoas estão tão nervosas, elas têm a capacidade de fechar você e já te xingar, já fazer os dois. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo controlar nossas emoções. Ela realmente acredita que se ela passar na tua frente, numa fila de um trânsito, que não tem para onde ir, mas se ela conseguir passar você, ela vai chegar mais cedo. Não é uma coisa incrível isso? Pensa comigo, tá eu aqui, você aqui, eu sou o primeiro da fila e aqui tem 500 carros. Ela acredita que se ela sair daqui, me der uma fechada, me xingar, ela vai chegar na minha frente. Quanto tempo ela vai chegar na minha frente? Mas as pessoas não estão conseguindo controlar suas emoções. Qualquer coisa que fala para ela, já toca o coração. Então isso é muito sério. 6, estou acabando a minha lista. E essa aqui eu não gostei, eu pus para mim, e não é para vocês, essa é para mim, coisa que complica a minha vida, e eu fiquei muito triste quando eu pus isso aqui, porque eu falei, Klaus, você não devia ter posto isso na lista, porque você não vai gostar, mas eu tinha que pôr. Você é o que você come. Quem falou ai, ai, ai? Você conhece alguém que descarrega todas as emoções na comida? Você está feliz, come. Você está triste, come também. Você está contente, precisa de doce. Você está triste, precisa de mais doce. Ultimamente tenho pensado nisso, a quantidade de problemas que nós trazemos para nós mesmos quando a gente não controla o que comemos. Gente que come salgadinho o dia inteiro. Tem algum chocolatra aqui? Vamos orar por você, Senhor, repreende esse espírito de chocolate aí neles. Mas é interessante porque algumas pessoas agem assim, elas vêm aqui para o culto, pastor Joel põe a mão, ora, repreende todo o colesterol alto, toda a pressão alta, e toda a veia entupida sai, e eu creio, irmão, curado. O camarada sai daqui e fala assim, vamos testar se isso é bom, meu. Passa na primeira churrascaria,
e faz o teste da cura dele. E aí volta uma semana depois dizendo assim, ó, essa oração não foi boa não, pastor, eu estou realmente, né, não curou. É interessante que essas coisas de comida, elas mudam bastante, né? Antigamente você, por exemplo, não podia tomar café. Hoje fala para você dar café para as crianças, né? Dizer que não podia tomar café porque fazia mal. Hoje fala que se der café para as crianças, elas não têm Alzheimer. E eu vou dar um conselho para você, se você não quiser ter Alzheimer, não quiser ter problema assim, nenhum problema desses assim, sabe? De velhice, você vai ficar bem mesmo, vai ficar legal. É só a receita que eu aprendi para não ter problema. É só você comer torresmo todo dia. Você começa hoje, come 5, 6 por dia. Se você chegar aos 45, aí é milagre já. Vai bem provável que você morre antes. Aí você não vai ter Alzheimer, não vai ter nada. Mas o que eu estou falando parece brincadeira. Eu pus para mim isso, tá? Não pus para ninguém aqui. Ultimamente eu tenho exagerado. E eu fiquei pensando que quantidade de problemas que a gente traz por causa da comida. Você concorda com isso ou não? Não só a quantidade, mas o que a gente está comendo. Outro dia a Luciana me falou uma coisa que eu fiquei triste. Primeiro, eu não podia comer ovo, porque dava colesterol. Na minha casa era muito pobre, só tinha ovo. Então eu comia ovo e passava fome. Então eu nunca tive colesterol. Então eu já desconfiava que isso era mentira. Porque era ovo de manhã no café, ovo no almoço, ovo na tarde na janta e ovo para dormir. Eu vou explicar, tem até a receita. Era gemada de manhã, à tarde era ovo mexido, à noite era ovo quente para dormir, né? E na hora da janta a gente comia ovo de bolinha. Certo? Não fiquei com colesterol, só tinha ovo. Agora, é interessante essa questão, por exemplo, porque a Luciana falou que os alimentos estão mudando. Uma coisa que eu gostava de comer, eu fiquei com medo, fiquei traumatizado. Falaram que agora não pode mais comer milho. O milho, gente, que é uma coisa tão deliciosa, tão bonita de comer. Né? Você não gosta de milho? Falou que não pode. Falou que agora o milho é o pior alimento que existe no Brasil, na face da terra, é milho. Eu fiquei imaginando o milho levantando com as garras assim, pegando a gente. Mas por quê? Porque diz que o milho agora tem não sei quantos produtos transgênicos, tóxicos e tal, e que se você comer isso aí, a probabilidade... Então as coisas mudam. Então o que é comer bem? Eu não sei. Não sei. Não coma milho, só sei isso. O que eu acho é que a gente tem que procurar coisas que não estão fazendo bem para nós, né? E coisas que estão prejudicando você. Coisas que estão dificultando a tua vida, que vão trazer problema para a sua vida. 7. Uma das coisas que eu vejo que traz muito problema, e a dica é para você não trazer problema: evite comparações. Comparações traz muito problema ou não? Quantos concordam comigo aqui? Esse é meu 7º. Olha, vou dar um exemplo aqui interessante. O marido chega em casa feliz, contente, subiando com o carro dele, 2006, por exemplo, vai. Só um exemplo. Aí ele está lá, chega contente, cantando: o Senhor é bom. Conhece essa música? Não, então outra. Qual que é? Deus é bom, né? É isso. Aí vai chegando, estaciona o carro, a esposa está lá, preparando a janta. Amém? Aí ela olha para ele, nem olha, ela só dá uma rabiada assim e fala: você viu? Você viu? Aí ele estava contente. Aí ele para e fala: viu o quê? Você não viu? Você não viu? Não, não vi, mulher, fala logo. Você não viu o carro deles? Carro de quem? Do vizinho. Trocou de novo. Trocou, agora é branco. Você viu? Aí ele fala: não. Aí o marido já fica preocupado. Não, mas por quê? Aí ela fala: sei, né? Nós estamos aí com esse 2006. O 2006 era um carrinho bom, nunca falou mal de ninguém, nunca quebrou. Ele estava feliz, estava contente. Aliás, era um carro assim que ele passava um pano todo dia, sabe? Bonitinho. Aí ela vira e fala assim: não sei, hein? Trocaram de novo. Eu não sei nem que carro que é, porque é um carrão. Aí ele começa a ficar triste. Dia seguinte ele vai trabalhar, ele abre a porta do carro, da casa, primeira coisa que ele olha para o vizinho. Aí ele olha para o carro dele, o velho amigo, aquele que está com ele há 10 anos.
ele fica deprimido de entrar no carro. O que mudou? O carro? Deixou de servir? Deixou de ser um bom carro? Tem problema ele trocar de carro? Sabe o que aconteceu? Ele deixou entrar no coração dele a comparação. E porque ele deixou entrar no coração dele a comparação, aquilo que ele tinha deixou de ser bom. Muitas vezes nós estamos vendo pessoas trazendo problemas para a vida delas porque elas estão se comparando. É o irmão que foi viajar, é a cunhada que foi passear. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter ambição, eu já preguei isso várias vezes aqui na igreja. O que eu estou dizendo é que a comparação não é justa e vai trazer tristeza para a tua vida. Você não precisa medir o seu crescimento, medir o seu avanço, medir o seu sucesso comparando com os outros, porque você nem sabe se o que o outro tem, ou o que o outro quer, te alegrou, vai ser bênção para a tua vida. E aí então aquele homem que deixou aquilo entrar no coração dele, aquele carro já não mais é agradável para ele, era um carro que até então servia, agora não serve mais, ele já não tem prazer, ele já não volta para casa assobiando, nem cantando que Deus é bom, Deus deixou de ser bom, entendeu ou não? E aí ele vai para o vizinho, ele fala, nossa, que bonito carro. O vizinho fala assim, eu fiz um financiamento de 350 parcelas para pagar em 30 anos, e aí e ele fala, é isso, pronto. Aí ele vai, faz um financiamento lá de 30 anos para comprar o carro, que ele não precisava, e agora ele não tem o carro, porque o carro que ele tem ele vendeu, e esse que ele tem é do banco, não é dele. Essas coisas são complicadas, porque eu não gosto de pregar muito sobre isso, porque isso tem a ver com a vida que a gente leva, e o jeito que a gente quer viver. Talvez os meus 10 mais aqui, nem todos sirvam para vocês, você entende? Mas algumas coisas eu tenho aprendido, que quando você se compara, às vezes uma coisa que você estava feliz, contente, você deixa de ser feliz e contente, e nada mudou, era a mesma coisa, mas a comparação azedou você. Então pare de se comparar. Outro exemplo então, tirando de bens, né? Vamos falar de vida. Sua esposa dedicada, é uma mulher que você sabe, você escolheu para casar, tem as suas qualidades, mas ela não tem outras habilidades. Ela não é uma pessoa assim, por exemplo, vamos dizer assim, para fazer alguma coisa romântica, ou sei lá, ela tem o jeito dela. Mas aí vem uma pessoa para você, sua mãe, sua sogra, e fala, você viu a esposa do João? Nossa, ela faz tudo para o João. Ela não faz assim que nem a sua esposa, assim. Entenderam ou não? E aquilo entra no teu coração de um jeito que a partir daquele momento a tua esposa começou a ser comparada com uma pessoa que não sabe nem se é verdade, nem se aquilo que ela está falando que faz mesmo, pode ser até uma mentira. E agora você chega em casa e fala assim, porque a esposa do João tira o sapato do João, porque a esposa do João traz água para ele no sofá e assiste futebol com ele, e não fala no meio do jogo. Você entende o que é a comparação? Comparação é isso. 8. Cuidado com apego. Muitas pessoas causam problemas para si porque elas estão apegadas demais a coisas, a situações e até mesmo a relacionamentos, a pessoas que às vezes precisa ter um momento, como diz a Bíblia, de abraçar e de largar, tempo de paz e tempo de deixar ir. E às vezes a gente tem um apego tão grande nas coisas que a gente começa a viver problemas na nossa vida. Eu lembro de uma irmã aqui da igreja que ela era muito apegada a tudo. E um dia eu quis dar uma lição para ela, mostrando para ela que ela podia ter um desapego, que alguma vez a gente se apegar a coisas não é muito lógico. Por exemplo, tem gente que tem apego ao paletó que casou na década de 50. Irmão, doa para o teatro, vai ser bom para eles, vai virar cenário, porque você não vai poder usar mais isso, né? O que acontece? Eu peguei para essa irmã e disse assim, olha, sabe essas bandejinhas do McDonald's que você coloca os copinhos de suco em cima? Peguei só a bandejinha e falei, sério, guarda, porque um dia a gente pode precisar. E para minha surpresa,
3 meses depois eu fui procurar a bandejinha estava guardada. As pessoas começam a se apegar a coisas que não têm valor nenhum. Desapega, meu irmão, deixa as coisas irem. Se acontecer, foi da vontade de Deus, Deus tinha um propósito. Se não acontecer, fique tranquilo, Deus tem o melhor para você. Você crê nisso, meu irmão? Confia no Senhor, deixa Ele cuidar da tua vida. Mas quantas pessoas estão nervosas, porque estão apegadas a coisas, a bens materiais, e até mesmo a situações que você não pode se apegar, porque as coisas mudam, a vida muda. É muito difícil a gente entender que, por exemplo, de vez em quando abrir o nosso guarda-roupa, fazer uma limpa lá, colocar para fora, ser generoso, compartilhar aquilo que a gente tem, dar aquilo que a gente não usa mais, inclusive coisas que você gosta, mas que você sabe que não faz mais parte da sua vida, é uma higiene que você está fazendo. É uma higiene pessoal. Você está dizendo assim: olha, eu estou me lavando de coisas que estão tomando meu tempo, estão tomando meu espaço e que não fazem mais parte da sua vida. Se não gostou da palavra higiene, eu vou mudar. É uma ecologia. Você está fazendo uma ecologia com você. Você está tirando a coisa que não presta e está reciclando dentro da tua vida. É muito sério, mas as pessoas estão apegadas a isso. Vamos lá, 9, estou acabando. Descubra o que é essencial para você e o que é fundamental. E essa para mim é o momento mais de pensar e refletir na nossa vida. Por exemplo, às vezes nós estamos lutando por tanta coisa que não tem nenhum motivo essencial na nossa vida. O que é essencial para você? Eu posso falar para mim, não posso definir para você o que é essencial. Para mim, essencial é o meu relacionamento com Deus. Tudo que quebra o meu relacionamento com Deus vai trazer confusão na minha vida, então eu não quero. Quando eu defino o que é essencial, eu já estou dizendo não para uma série de coisas. Eu já estou pondo para fora da minha vida uma série de coisas. Para mim é essencial o meu relacionamento com a minha esposa e a minha filha, as minhas filhas, que é a minha família. Isso é essencial. Eu não vou conseguir quebrar isso. Eu não quero deixar quebrar. Então tudo aquilo que vai atrapalhar o que é essencial na minha vida, vai criar problema. Aí você conhece pessoas que vão viver por aquilo que não é essencial, estão buscando aquilo que não faz parte da essência delas e não percebe a quantidade de problemas que estão causando para si. Então defina o que é essencial. Depois você tem o que é fundamental. Eu aprendi isso com um pastor amigo querido. Ele falou: olha, você tem que definir o que é essencial, o que é fundamental. É evidente que você precisa de trabalho, você precisa trabalhar, você precisa ter renda, você precisa ter recursos. Isso é fundamental para você poder viver, mas não é nem sempre essencial. Às vezes vai ser colocado em xeque o que é essencial com o que é fundamental. E aí nessa hora quem tem que vencer é o essencial. Senão você vai perder o essencial. Essencial para mim, por exemplo, é a saúde. Você não acha? Concorda com isso ou não? Saúde é essencial. Porque veja bem, se eu tiver saúde eu posso trabalhar, se eu tiver saúde eu posso viver, se eu tiver saúde eu não preciso depender de ninguém. Amém, irmãos? É essencial para a nossa vida. Agora, fundamental, é claro, é fundamental que eu me vista bem, que eu coma bem, é fundamental, mas essencial é a minha saúde, ela vem em primeiro lugar. Porque se eu tiver saúde, eu consigo me relacionar, viver, trabalhar, produzir. Agora, se eu não tiver saúde, eu vou ter que depender de alguém. E às vezes nós não entendemos que a responsabilidade da nossa saúde é nossa. Então, quando você começa a definir, quem tem que definir isso é você. Porque quando você olha para a tua vida, você vai dizer: não, isso não é para mim importante. Então tá bom, não é, viva por aquilo que você acha que é importante. Agora tome cuidado, quando você inverte isso. Porque quando você inverte, é o exemplo de Davi que eu dei, ele inverteu. Aquilo que era essencial para ele era a comunhão com Deus, era a vida dele como rei, e ele inverteu, trouxe para a vida dele, para dentro da vida dele aquilo que não era essencial, e destruiu a casa dele, a essência. 10. Terminei. Quero ver você fazer amém, pastor. Desanimados, né? É feriado, gente. Desfrute o que você já conquistou. Às vezes nós não percebemos a quantidade de coisas que nós já conquistamos. O quanto que você já conseguiu. Você já conseguiu realizar vários sonhos. É muito mais fácil pensar naquilo que me falta do que agradecer por aquilo que eu já tenho. É mais ou menos assim: eu caso, eu precisava de um marido, eu queria ter um marido, me faltava um marido, eu tenho um marido. Aí você fala: agora eu preciso de filho, porque me falta o filho.
Aí os filhos crescem, nascem, crescem. Aí você fala, você sai de casa, que eu preciso ter minha casa de novo sozinho, não aguento mais você. A gente sempre fica pensando o que nos falta. Mas a sabedoria às vezes é olhar aquilo que nós já conquistamos, que nós já temos. Graças a Deus por aquilo que você tem. Para de olhar o que você não tem e comece a agradecer a Deus por aquilo que você tem. Coisas que pode ser até para você simples. Eu sei que algumas coisas que eu falo, eu já tive essa experiência aqui na igreja, pode parecer para você um pouco simplório, né? Mas não é, é que eu aprendi assim mesmo. É muito mais gratificante usufruir o que eu já tenho do que eu ficar chorando por aquilo que eu não tenho. É muito melhor eu agradecer a Deus por aquilo que Deus me deu do que eu ficar comparando aquilo que os outros têm. Porque às vezes a vida que os outros têm não é a vida que eu quero ter. Deu para entender isso? E nem é o que eu quero ser. Eu não quero ser. Então eu fico aí me comparando, e ao invés de agradecer aquilo que eu já tenho, agradeça a Deus. Tá bom, você não está feliz, então vou dizer. Volta um pouquinho para trás. Vamos voltar, eu tenho 43 anos, vamos voltar 30 anos para trás? Tudo bem? Uma viagem rápida. Há 30 anos atrás, quem tinha telefone em casa era o quê? Rico. Verdade ou não? Quantos aqui, olha aqui, eu não vou arriscar agora. Quantos aqui tinham um pai, vamos voltar um pouquinho mais, 35, então você tem 43, eu tinha 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, mais ou menos há 40, 35 anos atrás, tinha na sua casa um telefone. 1, 2, 3. Quantos hoje na sua casa tem mais do que 3 telefones, seja celular e tudo mais? Levante a mão. Certo? Tô piegas, né, gente? Vocês concordam com a minha comparação? Vamos voltar um pouquinho, olha cá. 35 anos atrás, você ter um carro na família, era ser rico, bem, não precisa ser rico, mas já estava estabelecido, não é verdade? Há 35 anos atrás, eu tinha 8 anos de idade, quantos tinham mais que um carro na família? Querido, eu queria ter sido amigo quando era criança. Telefone, 2 carros. Estou brincando. Mas assim, a grande maioria, 2, né? Alguém levantou a mão aqui que eu não vi, você, né? A grande maioria, todo mundo aqui quase, se não estiver me enganando, se tivesse 1, era o básico, né? Mas 2 era raríssimo. Hoje aqui, quantos na sua casa tem mais de 2 carros? Levante sua mão. Ponha bem alto. Vai, levanta a mão, pessoal, olha, levantando a mão assim. A maioria, ou metade do grupo aqui da igreja, tem mais de 2 carros na família. Isso tornou a gente mais feliz? Tá bom, vamos lá. Terminar minha história aqui, estou acabando. 30 anos atrás, quantos aqui fizeram datilografia? Não levanta a mão, você entrega idade, queima o filme. Se alguém falar datilografia, aprende comigo e fala, o quê? O que é isso? Mas quantos tem um mantra na sua cabeça? A-S-Q. Vamos lá, pessoal, juntos. Fala, você sabe o que é isso? Não tem ideia. Porque hoje o jovem ele escreve assim: que, é nós, estamos juntos, kkk. Não é assim? Hashtag fui. Agora, quantos aqui na sua casa, somando tablet, somando computador, e quantos tinham uma máquina de escrever na sua casa? Alguns, mas é pouco, né? Pouco. Vamos lá, e quantos aí na sua casa, somando tablet, somando smartphone, somando computador, tem mais de 1 na sua casa? Levante a mão. A igreja está soltando doações de smartphones, computadores. Isso trouxe felicidade para a gente, mano? Trouxe? Não trouxe. Por quê? Porque não é a quantidade de coisas. Aliás, eu tenho uma pequena sensação que as pessoas antigamente eram um pouco mais felizes até do que a gente.
eram mais alegres, as famílias mais reunidas, né? As conversas eram melhores, o tempo de papo demorava mais. Amém, queridos? Agora, o que acontece? É que hoje nós não estamos desfrutando aquilo que a gente tem, porque não tem tempo para desfrutar. O que acontece? Irmãos, muitas vezes nós não percebemos que essa quantidade de coisas que nós temos, elas vão gerar o quê? Vão tirar de nós energia. E a Bíblia diz: busque a sabedoria, tente achar a sabedoria. Talvez o que eu preguei aqui tenha sido um pouco da minha experiência, talvez muito da minha vivência, daquilo que eu aprendi. Mas o que eu entendo é que você precisa encontrar um caminho de sabedoria para a tua vida, que se você não encontrar, isso vai trazer grandes problemas para você, e uma hora você vai trazer problemas para a sua vida que você não precisava viver. Então, para terminar aqui, cerca de 90% da sua vida, eu falei na semana passada, está correta. Você tem no máximo 10% de problema, concorda comigo? Olha para a tua vida, de tudo que eu falei aqui, 90%, talvez você precisa tirar um pouco o consumo, ou talvez você precisa fazer como eu, dar uma melhorada no que está comendo, está exagerando, veio a Páscoa aí, está comendo muito chocolate. Talvez você tenha que tirar uma parte da tua vida que seja a questão de usufruir um pouco mais do que você já tem, parar de ficar correndo atrás, mas 90% da tua vida eu acredito que você consegue organizar. O que eu penso disso é que às vezes esses 10% é o que você está focando. E aí vem algumas questões na minha cabeça, por que a gente está focando nesses 10%? Uma delas é, por exemplo, por que a gente está tão ocupado hoje? Por que nós estamos vivendo tão loucamente? Por que a gente está todo mundo tão cansado? Porque ficou chique ser cansado. Você já imaginou alguém perguntar para você, e aí, você está bem? Você responder, não, você está cansado? Você responder, não estou bem. Vou dar um exemplo. A pessoa fala assim, ei, tudo bem? Tudo bem. Aí você responde, como é que você está? Eu estou bem. Você está cansado? Não estou legal, não faço nada. Nessa sensação que dá quando você fala que não está cansado, que você não faz nada. Então é melhor falar o quê? Não, estou meio cansado, estou muito ocupado. Não é assim, porque é chique. Hoje de manhã eu acabei o sermão, o irmão falou assim, ei pastor, você está cansado? Eu falei, não fico cansado, nunca estou cansado. E ele falou, é mesmo? Porque parece que a gente é mais bonito quando a gente está cansado, e na verdade não é, irmão, nós estamos deixando as coisas ficarem complicadas na nossa vida. Então por que a gente está correndo tanto atrás? Por que a gente está tão preocupado? E aí vem uma resposta para mim: é melhor você fazer uma coisa bem feita do que 10 distraídos. E hoje é assim que nós estamos vivendo, 10 distraídos. Ao invés de fazer uma coisa bem feita, que é a nossa vida, estamos fazendo 10 distraídos. E à medida que a gente faz isso, mais a gente está complicando a nossa vida. Então a resposta para tudo isso está numa pregação que eu fiz no casamento da Amanda. Quando você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para outras. Entendeu? O dia que você olhar para sua esposa e disser assim, sim para ela, lembra que você está dizendo não para todas as outras possibilidades. E assim é a vida. Você não pode dizer sim para tudo. Você tem que dizer sim para aquilo que realmente é essencial na sua vida. E algumas pessoas não estão conseguindo dizer não. E porque elas não estão conseguindo dizer não, elas estão sendo levadas aí com todas as influências, com tudo aquilo que eu estou dizendo. Quando você diz sim para uma conta, ou uma coisa que você quer, e talvez você até precise dela, você está dizendo não. Entendeu? Não para algumas outras oportunidades que você podia usar o seu dinheiro. Então, voltando àquele péssimo exemplo que eu dei da camisa, a pergunta é essa: você pode? Pode. É pecado? Não. Você tem direito? Tem. Você merece. Mas para algumas pessoas, talvez você está dizendo sim para essa camisa e vai dizer não durante, 15 dias, algo que você podia fazer com a sua esposa. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, quando você começa a entender que toda vez que eu digo sim para alguma coisa, eu tenho que pensar nos nãos que estão relacionados, é aí que eu encontro a sabedoria. E a Bíblia diz que a sabedoria precisa ser buscada. E aonde ela está? Ela está na palavra de Deus. É lá. Meu irmão, você pode passar pela porta de fogo, você pode passar pelo sal grosso, e tudo isso, mas se você não mudar a sua cabeça, se você não mudar as suas decisões vão trazer problema para a sua vida.
Não é que eu não acredito, eu acredito, mas as pessoas estão dizendo assim, só de eu passar aqui vai resolver, e aí eu volto e faço as coisas erradas que eu estava fazendo, e você vai viver os problemas que você está vivendo. Então, se você disse sim para ter um filho, pais, vocês estão dizendo não para algumas coisas, porque ter filho dá trabalho, ter filho vai consumir energia, vai precisar de tempo. E se você está dizendo sim, por exemplo, para a sua saúde, você vai ter que dizer não para algumas coisas. Vai ter que dizer não. E por isso que eu escrevi isso para mim, para eu poder pregar para mim hoje. Entendeu? Porque quando eu digo sim para a minha saúde, eu vou ter que dizer não para algumas coisas. E se eu digo sim, por exemplo, para ter uma vida mais simples, então eu vou ter que dizer não para outra coisa. Que são coisas que vão me tirar desse objetivo. E aí eu acredito que é o grande problema nosso. Nós não estamos conseguindo dizer não. As pessoas estão falando, a sociedade está dizendo, e todo mundo está pressionando, e você está ficando triste, porque você não está conseguindo dizer o sim que eles querem. E eu venho aqui para dizer para você não se preocupar com isso, para você viver de forma sábia, para você buscar a sabedoria do alto, que vem de Deus, que é mais preciosa do que o ouro, que traz honra e enriquece. E isso é uma coisa que você vai buscar para a tua vida. Uma irmã querida falou para mim outro dia assim, algumas pessoas quando você faz o apelo, elas levantam e parece que naquela hora elas a receberam. Então deixa eu te avisar, hoje eu vou fazer um apelo, quem quiser receber sabedoria vai ficar de pé, nós vamos orar. Mas o que eu quero dizer com esse apelo é o seguinte, começou um processo de você buscar sabedoria na tua vida. Porque às vezes as confusões que nós temos dentro de casa é falta exclusiva de sabedoria. Às vezes a vida que nós não queremos viver, estamos vivendo porque nós não estamos buscando sabedoria para a gente viver. Então, eu acredito assim, outro dia eu estava muito triste, chateado, e eu vim na igreja aqui e falei, pastor, já ora por mim. E o pastor já orou por mim. Pôs a mão na minha cabeça, falou, ordenou, repreendeu, e foi uma bênção. Eu cheguei em casa em paz, leve, mas depois eu perguntei para Deus, o que eu estou fazendo que trouxe esses problemas para a minha vida? Você entendeu isso? Aquela oração foi tão importante para mim, que trouxe a libertação para eu poder pensar, e aí eu percebi que algumas atitudes que eu estava tendo, estava trazendo problema para a minha vida. Às vezes falar demais, não é? Às vezes a gente fala quando não deve, fala o que não deve, quando e o que não deve, e a gente não percebe a quantidade de problema que está causando para a nossa vida. E Deus vem falando no seu espírito, muda isso. Às vezes você ora, a pessoa pede um emprego, e Deus na sua graça e misericórdia concede um emprego, mas ela nunca parou para pensar porque que ela perdeu o emprego. E às vezes ela perdeu o emprego por causa do orgulho, perdeu o emprego por causa da preguiça, perdeu o emprego porque ela não tem a capacidade às vezes de ser um pouco mais humilde, mais simples, ou ser menos complicada nos relacionamentos, não é? E nós vamos orar por essa pessoa, e ela vai conseguir um emprego novo, porque Deus é rico em misericórdia. Mas o que ela vai fazer ela manter esse emprego não é mudar o mundo, mudar as empresas para tolerar o orgulho dela, mudar todos os departamentos para tolerar a complicação dela, mas Deus vai mudar você. E assim como Ele muda a minha vida, Ele muda a sua, porque Ele derrama sobre nós sabedoria para viver. Sem a sabedoria, meu irmão, nós trazemos muita complicação para a nossa vida. Você pode? Pode. Aliás, a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que é que define o lícito e o convém? É a sabedoria. É quando você diz, olha, é lícito, é pecado, não é pecado, convém, aí já é uma outra conversa. Aí você vai pensar se isso vai trazer bênção para a tua vida ou não. Você recebe essa palavra hoje em nome de Jesus?